Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém, amém. Que alegria estar com os irmãos. Não pude estar no domingo pela manhã, hoje pela manhã, mas celebramos ao Senhor, podemos estar aqui na sua casa, pelas irmãs que estão sempre aí na escala do culto infantil, né, trazendo a palavra do Senhor às nossas crianças, de acordo com a faixa etária delas. E hoje também porque nós estamos já antecipando, né, aquilo que nós estaremos celebrando no próximo domingo, pela graça de Deus, num dia como hoje, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo adentrou em Jerusalém aclamado como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e ele sabia que aquela aclamação era temporária, ele sabia que aquele louvor e aquelas hosanas que lhe davam ali eram temporárias, porque provavelmente muitos daqueles, não mais do que 7 dias depois, estariam no seu julgamento, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Mas ele sabia que a cruz não era um erro na história, a cruz não era um acidente, a cruz era o seu destino, o seu objetivo. E ele encarou essa morte de cruz, ele encarou esse objetivo com fé, com confiança, sem vacilar, porque ele sabia que pelo poder e pela graça de Deus seria ressuscitado ao 3º dia. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu quero conversar hoje com vocês, à luz da palavra, sobre um tema que me é muito caro e que é muito significativo para mim. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema uma comunidade cativante. Uma comunidade cativante, uma igreja cativante. Cativante no sentido de simpática, cativante no sentido de acolhedora. E eu queria começar a pensar sobre isso, pensando exatamente em quais características uma igreja, uma comunidade, uma família da fé precisa ter para que ela seja reconhecida como tal. Como podemos ser, em meio à sociedade em que vivemos, cativantes, visto como pessoas simpáticas, visto como pessoas que adquirem ou recebem da parte daqueles que não estão dentro da nossa comunidade, das 4 paredes, de forma efetiva, a alegria de poder contar com a sua presença, com a sua vida, um lugar onde elas sabem que podem trazer as suas famílias e se sentirem bem. Nós temos vivido em um mundo em que tem usado de diversos artifícios para fazer com que a igreja pareça ser uma igreja simpática. Haja visto as muitas estratégias de marketing que têm sido lançadas aí, os muitos projetos e protótipos para crescimento de igreja, ou mesmo para que a igreja se torne mais perceptível e palatável o próprio evangelho aos olhos e aos corações de alguns. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo na palavra de Deus referências de uma igreja cativante, de uma igreja que contava com a simpatia de toda a sociedade. E por isso é que eu não creio que para ser crente você precisa ser chato, para ser crente você precisa ser sisudo, para ser cristão você precisa andar com a cara amarrada, andar feio, andar labocheiro, andar de qualquer jeito. Não há absolutamente nenhum ensino bíblico acerca disso. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra como a igreja deve ser para ser uma igreja cativante. Eu vou pedir ao Marcos para projetar ali, você se tiver com a sua Bíblia pode abrir, por favor. Atos, capítulo de número 2. Eu queria começar do final do texto, ou seja, Atos 2, 47, só para que eu possa provar para vocês que aquela igreja ali do livro de Atos era uma igreja cativante. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 47. O Marcos vai projetar aqui na tela e você vai observar também aí na sua Bíblia. Atos 2, 47. O versículo está falando sobre uma série de ações, a gente vai ver já quais são elas, que a igreja praticava. E ele diz assim, concluindo essa série de ações: louvando a Deus. E, aí ele vai começar a dizer, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor
lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? A gente pode perceber que a igreja que a gente costumeiramente chama de igreja primitiva, ou de primeira igreja, vamos assim dizer, ela é comprovadamente, pela palavra de Deus, uma igreja que é bem vista por todos aqueles que estão convivendo com ela, tanto os de dentro quanto os de fora. É perceptível também que ela era uma igreja que apresentava um crescimento, mas um crescimento segundo a ação do próprio Deus, pois as pessoas não eram acrescentadas à igreja de acordo com vontade própria, de acordo com essa simpatia, de acordo com esse gostar, ou mesmo por laços familiares. O texto diz que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Então cai por terra dois dogmas que muita gente defende por aí. Primeiro, como eu disse, de que a igreja precisa ser um lugar fechado, reservado, sisudo e que não está nem aí para o mundo, pelo contrário. A gente precisa interagir com esse mundo, com as pessoas que não fazem parte da igreja, justamente para obter delas o espaço e o coração aberto para que a palavra seja pregada, obtendo delas, obviamente, em primeiro lugar, a simpatia. E em segundo lugar, a igreja ela precisa crescer. Como qualquer organismo vivo, e a igreja é tanto uma organização como um organismo vivo, ela precisa crescer. Igrejas bíblicas são simpáticas e crescem. Amém? Amém. Igrejas não bíblicas são antipáticas e não crescem. É o contrário. As pessoas não gostam de estar lá, as pessoas, pelo contrário, têm dificuldade de conviver em meio àquela igreja. E não adianta vir dizer para mim que é bíblico, que não é. A Bíblia está dizendo aqui, tinham a simpatia do povo e dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Mas o que acontece nessa igreja para ela ter a simpatia do povo e para ela crescer conforme a vontade de Deus dia após dia? É aí que o texto começa. Vamos lá para Atos 2, 42. Porque tem 4 pilares básicos dos quais a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma. Eu não estou falando de estratégia de marketing, eu não estou falando de vídeo viral do Instagram, eu não estou falando de rede social, não estou falando de nada daquilo de parede preta, de pouca luminosidade, não. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São esses os 4 pilares do qual nós, como igreja, não podemos abrir mão jamais. E eles perseveravam. O que significa isso? Eles insistentemente viviam de acordo com esses princípios. Isso não é algo que eles faziam esporadicamente, isso não é algo que eles faziam de vez em quando, isso não é algo que eles faziam lá uma vez na vida, não. Mas a ideia do texto é de continuidade, a ideia do texto é de consequência, a ideia do texto é de que essa era a maneira deles de viverem e eles não sabiam cultuar se não fosse assim. Como? Perseverando na doutrina dos apóstolos. E o que significa isso, pastor? Perseverar na doutrina dos apóstolos significa ter a palavra de Deus como guia para a vida daquela comunidade, daquela igreja. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos falando de uma época em que os exemplares bíblicos não existiam. Então, o que existia para aqueles irmãos que se reuniam em comunidade naquele tempo? Existia justamente o ensino de Jesus Cristo, transmitido a eles por meio dos apóstolos. É por isso que é dito aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque esses apóstolos conviveram com Jesus Cristo e receberam do próprio Cristo aquilo que deveriam repassar para as comunidades. Irmãos, assim deve ser a nossa vida, uma perseverança na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em manejar bem a palavra de Deus, para que sejamos aprovados, para que sejamos diante do Senhor abençoados, para que a nossa conduta seja reta, sem curva, sem dificuldade, sem dubiedade. Mas além de perseverar,
na doutrina dos apóstolos, eles também perseveravam na comunhão. E isso é precioso a qualquer comunidade que se diga comunidade do Senhor. Uma igreja sem comunhão, ela vai testemunhar exatamente da falta de amor entre os membros. Uma igreja onde as pessoas não se preocupam umas com as outras, não cuidam umas das outras, não choram, se alegram, sofrem umas com as outras, é uma igreja na qual o amor fraterno não está presente. A comunhão é muito mais do que apenas ter um momento aqui de confraternização durante um momento de louvor. Sabe, como eu disse, pela manhã eu não estava aqui e hoje eu já respondi para muita gente, estou bem, graças a Deus. Por quê? Porque muitos se preocuparam pelo fato de eu não estar aqui pela manhã. E assim é demonstrada a nossa comunhão. Não é preciso que, na hora que um sofra, todos os 50, 60, 70, 100 membros dessa igreja se desloquem imediatamente para a casa daquele. Mas 1, 2, 3, ou aqueles no qual ouvidos, aquela notícia chegou aos ouvidos, se põe ali à disposição para ajudar. E assim você vai manejando essa comunhão entre os cristãos. Nós não podemos fazer parte de uma família da fé, de uma igreja, de um corpo que não tem unidade, que não tem senso de pertencimento, de comunidade. É por isso que nos alegramos com os que nos alegram, é por isso que durante o dia a gente faz oração para aqueles que estão enfermos, mas se alegra com aqueles que estão celebrando aniversário e se entristece com aqueles que estão à procura de emprego, mas também manda currículo para aqueles que precisam passar por uma nova seleção, e assim a gente vai transitando entre os mais diversos universos da existência humana, porque somos um corpo e esse corpo está dividido em muitos membros e, consequentemente, cada membro tem a sua própria expectativa de vida em relação ao dia. Então, há aqueles que amanhecem sem saber o que vai ser, mas há aqueles que já amanhecem com a sua manhã planejada, e dentro disso está o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que está cuidando uns dos outros o tempo inteiro. E essa igreja era assim. Nós vamos ver na descrição do que eles faziam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, mas também perseveravam ao partir o pão. E a ideia aqui de ao partir o pão é a ideia de que na reunião deles eles celebravam a ceia do Senhor. Um memorial deixado pelo próprio Senhor, uma ordenança deixada por Deus para que eles se lembrassem de que aquela reunião não era uma reunião qualquer, de que aquela reunião não era uma reunião apenas de um grupo de pessoas que manifestavam a mesma fé, não, mas que aquela reunião era a representação visível do Cristo que vivera com eles, mas que agora estava sentado à destra do Pai, mas que retornaria para buscá-los, ou para estar com eles na sua vida eterna. A ceia é isso, a gente celebrará com a permissão do Senhor no próximo domingo este memorial que anuncia o Senhor, pois é o próprio Senhor quem diz isso, até que Ele venha. Isso deve ser lembrado, isso deve ser celebrado, isso deve ser comemorado, porque um dia o meu Deus escolheu morrer para não me perder. Porque um dia o meu Senhor escolheu a morte para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter esperança, para que o céu não fosse algo que eu não pudesse alcançar, mas fosse algo que fosse para mim, por meio da fé nesse Senhor que morreu para me salvar de todos os meus pecados, e não são poucos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. É por isso que o céu não são para perfeitos, mas para aqueles que foram aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo. Que creram nessa verdade, que creram nesse Senhor, que entregaram as suas vidas a esse Jesus e vivem conforme essa fé, perseverando no ensino dos apóstolos, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, mas também perseverando nas orações.
irmãos, o que seria de nós sem a direção de Deus nas nossas vidas? Em nenhum momento nós oramos para manipular Deus, para fazer com que Deus seja trazido para o nosso problema e resolva o nosso problema do jeito que a gente quer. Não. As nossas orações são também a maneira como Deus faz com que a nossa vida entre na rota dele e se conforme com a vontade dele e não com a nossa. Pai, 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 se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito conforme a tua vontade. E tem dias que o cálice não passa, irmãos. E tem dias que o espinho não é retirado da carne. E tem dia que a luta não chega ao fim. E tem dia que parece que a vida se transforma em morte e não tem como fazer isso retornar ou mudar. Não, a gente vai lidar com o luto, vai lidar com a morte, vai lidar com o espinho, vai lidar com o cálice, vai lidar com a dificuldade financeira, vai lidar com os problemas, mas é uma coisa com a qual a gente não pode ficar jamais é sem a presença de Deus. Porque nós não temos um Deus que está presente conosco apenas quando as coisas vão bem. Nós temos um Deus que diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ah, mas hoje não deu certo, hoje parece que o Senhor não estava comigo. Ele estava. Mas a sua lição para aquele dia não era sobre vitória. Talvez era como sobre lidar com a derrota. A lição naquele dia não era sobre uma santidade extrema. Era só sobre como se levantar depois de ter pecado mais uma vez. A lição naquele dia não era sobre como tratar e receber tratamento gentil, não. Mas era como responder à hostilidade de pessoas que o diabo levanta para perseguir a sua vida. E em todas essas situações a gente precisa orar, buscar a Deus, mas receber de Deus a resposta, crendo que não é como nós queremos, é como Ele quer. Não é como nós imaginamos, é como Ele pensa e determina segundo a sua vontade. Sabendo que, embora as situações sejam ruins, a vontade do Senhor não muda, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós não temos um Deus de manipulação. Sabe aqueles bonecos que os ventrílocos ficam aqui com as cordinhas, controlando todos os movimentos? Se fosse assim, ele não seria Deus. Nós é que seríamos o comandante dele. Mas não é. E nem ele age assim para conosco. Ele permite que nós plantemos o que nós decidirmos plantar. Mas ele é justo para nos fazer colher conforme aquilo que semeamos. A doutrina dos apóstolos, a comunhão dos santos, o partir do pão e as orações, como eu disse, eram as 4 bases que faziam com que aquela igreja se reunisse em nome do Senhor e adorasse ao Senhor. E vejam os resultados disso, verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que isso significa, pastor? Isso significa que aquela igreja era uma igreja no qual o poder do Senhor fluía de forma livre, aberta a todos aqueles ali. Nós não podemos minimizar a capacidade de Deus. Ah, mas porque hoje nem tantos sinais e nem tantos milagres ou maravilhas são operados. O nosso Deus continua sendo o mesmo e operando sinais e maravilhas o tempo inteiro. Talvez os nossos olhos é que estejam fechados. O nosso coração é que está endurecido. E não vê que o Senhor está salvando, e não vê que o Senhor está transformando, e não vê que o Senhor está livrando, e não vê que o Senhor está provendo, e não vê que o Senhor está libertando, e não vê que o Senhor está tirando aqueles que aos olhos humanos são vistos assim: olha, para esse daí, por tudo isso aí que ele sofreu, é a morte, e o Senhor está trazendo vida
quando os diagnósticos e quando os atestados querem indicar a morte. Esse é o nosso Deus que continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. E a gente precisa continuar crendo. Mas ele diz ainda, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É interessante porque aqui ele fala sobre o fato dos irmãos em comunhão. Lembra que é dito que eles viviam perseverando no ensino dos apóstolos, doutrina dos apóstolos e na comunhão. E por conta dessa comunhão e desse amor, eles faziam isso. Conforme as necessidades, eles vendiam o que tinham e ajudavam aqueles que estavam necessitados. Irmãos, isso aqui não é um mandamento. Isso aqui é um exemplo. Exemplo que faz sentido para aqueles cujos corações foram verdadeiramente transformados por Deus. E que não vão olhar o irmão em necessidade e não fazer absolutamente nada. Isso aqui não é desculpa, isso aqui não é comunismo, porque não é nada para o governo, para que o governo distribua de forma igual para todos, não. É conforme a necessidade, os próprios irmãos ajudavam uns aos outros. Uns aos outros. Então isso aqui é com base na lei que está acima de todos os princípios. E que lei é essa? A lei do amor. A lei do amor. Os irmãos se recusavam a estar juntos no mesmo espaço e saber que seus ventres, saber que o seu estômago estava cheio, enquanto ali outro estava passando por necessidade sem ter o que comer. Então eles compartilhavam o que tinham e faziam isso de coração alegre e com sinceridade. Olha o que o versículo vai dizer. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e aqui já não é mais o pão da ceia, mas são refeições mesmo. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, nós costumamos dizer que a palavra de Deus é nossa única regra de fé e de prática. Isso significa o quê? Significa que nós cremos no que a Bíblia diz e vivemos conforme o que cremos. Ou precisamos viver conforme o que cremos. Isso significa dizer que a Bíblia não é um livro de conselhos, mas é um livro de princípios que precisa ser seguido, colocado em prática. E que se eu não for alguém que submeta a minha existência a estas palavras, eu estarei sendo, no mínimo, incoerente. Porque eu as leio, as entendo, mas não as pratico. O próprio livro, ou seja, a própria Bíblia, critica aqueles que assim o fazem. Tiago diz, olha, não sejam como aqueles que ouvem, leem, e aí guardam no coração por um pouquinho de tempo e depois se esquecem. Porque são como pessoas que se contemplam em frente ao espelho, mas quando saem de lá, se esquecem de quem são ou como são. Houve um determinado momento em que, olhando para esse texto de Senhor, uma igreja que conta com a simpatia do povo, uma igreja que cresce conforme a vontade do Senhor, precisa viver assim. A tua palavra é uma regra de fé e de prática. Então a gente vai lançar uma semente com base nisso. Que semente? Uma semente para que o Senhor possa provar que a tua palavra de fato é verdadeira nesse sentido. E assim surgiu essa semente que a gente lançou há cerca de 2 anos atrás, lá na minha casa. E todos os dias, de maneira significativa, a gente tirava um dia por semana para abrirmos as portas da nossa casa, abrirmos as portas dos nossos lares e recebermos pessoas confiadas nessa semente. Plantando ali, dias de chuva, dias de sol, dias de correria, dias de descanso, não tinha feriado, estávamos ali. E o próprio Senhor foi acrescentando, dia após dia, as pessoas que Ele queria que ali estivessem, numa reunião de oração, numa reunião de comunhão, numa reunião de partir o pão, numa reunião de adoração
ao nome de Deus. Eu pedi a essas pessoas para que pudessem gravar algum vídeo, algum testemunho ali daquilo que essa reunião significava para elas. E eu vou convidar vocês a assistir comigo. Eu assisti só uma vez, não gravei tudo, obviamente, mas eu quero assistir com vocês novamente esse vídeo. Vou pedir o Marcos Sanieri para projetar, já colocou aqui. Vou apagar a lâmpada para a gente ver um pouquinho melhor. Graça e paz, igreja. Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com os irmãos sobre o que significa o PGM para mim. O PGM para mim é aconchego, é acolhimento, é família, é comunhão. E qual a importância do PGM na minha fé? Na minha fé, o PGM faz uma diferença imensa, porque no PGM nós tratamos ali assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma forma muito leve, muito clara, de fácil entendimento. Nós compartilhamos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, as nossas lutas. E isso contribui muito para manter ali a nossa fé acesa, para nos manter firmes. No PGM é aquela situação de um estar apoiando o outro. O dia que um está mais forte, ele ajuda aquele que está um pouquinho mais fraco. O dia que aquele que estava um pouquinho mais fraco, está um pouquinho mais forte, ele ajuda aquele que está um pouquinho mais fraco naquele dia. Assim nós vamos caminhando. Cada dia, um ajudando o outro, sustentando a fé, trazendo ali os testemunhos, as vitórias, as bênçãos, as lutas. E com isso a gente vai crescendo, cada dia um pouquinho. O PGM é uma bênção. Se eu pudesse resumir o PGM, seria um presente de Deus para a minha vida, porque Deus me trouxe de tão longe para cá, né, para Balsas. E aqui em Balsas Deus me deu essa família da IBC, essa família do PGM. E eu louvo a Deus por cada um. Louvo a Deus por cada um de vocês do PGM. Louvo a Deus por nosso pastor, nossa família pastoral. Louvo a Deus por cada um, por cada amizade, por cada pessoa que eu conheci aqui. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada pela atenção que vocês tiveram sempre comigo, com a minha família. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Olá, povo de Deus. Saudade da família IBC. E eu quero aqui falar sobre o PGM, que para mim vai muito além de uma reunião ou de apenas mais um momento de comunhão. Na realidade, é uma extensão da Igreja do Senhor. E a sua importância se traz pelo fato de que lá a gente aprende da palavra, conversa, aumenta a nossa comunhão, conhece as pessoas e é um grupo voltado para que a gente possa entender a necessidade e a realidade de cada vida, pois é por causa delas que nós estamos e trabalhamos nesses pequenos grupos multiplicadores. Quero, portanto, dizer que é uma alegria fazer parte e muito mais ceder parte da nossa casa como parte da IBC para estar recebendo os irmãos. Então, uma alegria, que Deus possa nos abençoar e que possamos ser uma igreja multiplicadora dentro da pequena unidade, o PGM. Um abraço, que Deus abençoe a todos. O PGM para mim foi algo muito impactante, né? A gente recebeu o convite ali da família pastoral, a princípio para a gente estar ali juntos com eles, mais outros irmãos, e depois ele expandiu. Algo que me deixou mais alegre foi a presença do meu pai, né? Quando a gente teve a nossa primeira multiplicação, e muitas lições, né? A comunhão, ali aquele momento depois dos estudos, né? Da gente se aproximar mais dos irmãos que a gente não tem tanta intimidade. E o principal, levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, seja o seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém que você queira que Jesus faça presente nessa vida. É um dos objetivos principais do PGM e eu gosto muito desses dias e que Deus possa abençoar mais ainda a nossa igreja e este projeto que foi destinado e construído pelo Senhor. O PGM é um discipulado, mas ele também é muito acolhedor.
Através do PGM, eu pude aprender ainda mais acerca da palavra de Deus, ter comunhão, criar laços com outros irmãos, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, orarmos uns pelos outros e com os outros. Irmão, é um divisor de águas, um PGM. Nós somos muito abençoados por poder participar, né? E agora tem a multiplicação, e louvado seja Deus por isso. E o PGM também, irmãos, tem um foco principal de incluir pessoas que ainda não são cristãs. Nós temos o exemplo disso, né, do meu sogro, da Sandra, do Fernando, que foram aí as pessoas nas quais nós oramos, né, antes de fazer o convite. Eles foram abençoados, ouviram sobre a palavra do Senhor, e fortalece muito a nossa fé, onde nós podemos partilhar sobre algumas coisas e ter comunhão e criar comunhão uns com os outros. Edifica também porque nós podemos levar a palavra do Senhor de uma forma mais didática, dinâmica, né, para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E isso é uma bênção maravilhosa, e eu sou muito grata a Deus por ter participado do PG. Então, o PGM, para mim, significa fortalecimento, significa oportunidade. E algo assim que foi marcante para mim no PGM, essa não foi a nossa primeira experiência com o PGM, mas nesse em especial, o que me marcou foi poder receber meus pais no PGM da nossa casa, porque o meu pai, ele sempre resistiu um pouco a estar na igreja, mas na nossa casa ele sempre demonstrou alegria de estar lá aprendendo da palavra. Inclusive, ele agora até vem para a igreja. E não falta nenhum PGM, então a gente percebe que ele está aprendendo, está se desenvolvendo. E eu percebi que o PG é o caminho para nós alcançarmos pessoas que nós imaginamos que nunca serão alcançadas pelo amor do Senhor Jesus Cristo. O PGM para mim, ele foi um momento de comunhão com os irmãos. Você aprende nos estudos, tirar a timidez, você aprende a servir a igreja melhor, você aprende a cada dia mais os estudos para você praticar no dia a dia, no meio da comunidade que você vive, na escola, no trabalho, onde você estiver. Para mim, o PGM foi um divisor de águas que mudou a minha vida. O PGM representa uma coisa muito importante para nós, né? Que a gente começou agora, o ano que passou, já está fazendo um ano. E foi muito importante para a nossa vida, para a nossa família, né? E não só aos fins de semana participar na igreja, mas durante a semana também. É uma coisa que ajuda as pessoas a não se afastarem da igreja, terem uma comunhão cada vez maior com as pessoas da igreja. O PG para mim, ele foi algo fundamental, pensando principalmente na fé, porque a partir do momento que a gente tem uma comunhão maior com os irmãos, além do ambiente da igreja, a gente entende que isso é o propósito de Deus, né? Fazer igreja, ser igreja, eu acho que isso nos aproximou e, consequentemente, aumentou nossa fé. E é algo importante assim, porque eu lembro desde o crescimentozinho da Elo, do primeiro PG, dos trabalhos que ela deu, e hoje como que a Elo se comporta, como que a Elo cresceu, como que a gente cresceu como família dentro desse PG. Então essa é a minha lembrança do PG. O PG ele foi muito importante para a minha vida e para a minha fé, pois por meio dele nós pudemos ter ali momentos de comunhão com os irmãos semanalmente, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, em um momento assim mais íntimo, em que a gente pode trocar experiências, pode trocar vivências, e isso fortaleceu muito a minha fé. O PG para mim é um lugar de acolhimento, é um lugar de autoconhecimento, de renovação de fé, mas também é um lugar de autoconhecimento. O que a gente aprende faz a gente questionar as coisas que a gente achava que a gente sabia, faz a gente mudar em muitos aspectos na nossa vida e principalmente saber do amor que Deus tem por nós, e principalmente do cuidado. A gente vê através dos estudos
através das coisas que a gente aprende, que nos mínimos detalhes Deus cuida de tudo. E ele é importante para mim porque através dele eu pude perceber que o meu amor, que a fé que eu tenho em Deus, ele pode ser muito maior do que tudo que eu já imaginei. Para mim, os PGM é muito importante, é um amor na prática. E tem um PGM que eu me senti muito acolhida, foi no dia que eu passei mal e a irmã Adriana me enxergou, viu que eu não estava bem e eu me senti assim acolhida, com um amor verdadeiro, ela fez chá para mim. Então é uma expressão de amor imensa, né? Que a igreja tem, os PGMs têm, em família de Cristo. O PG para mim é muito significativo, ele como é que se diz? Ele também é parte da minha vida também. Ele todo dia de terça-feira eu fico muito alegre, porque o PG é muito legal, porque eu adoro o PG, porque tem os cultos da criança e tem os tios e as tias que dão aula para nós sobre a palavra de Deus. E é o PGM é muito importante, caso que a gente pode aprender várias coisas sobre várias histórias da Bíblia. E aí também é onde a gente pratica a comunhão, né? Que como a gente recebe vários irmãos na nossa casa, aí a gente pratica a comunhão lá, receber, a como ajudar também, a como participar das coisas. Isso é uma parte muito importante da igreja. Quando é dia de terça-feira, eu acordo muito feliz, porque eu sei que tem PGM. E aí, eu gosto do PGM porque a gente consegue falar com os irmãos da igreja, não é só no sábado e domingo, na terça-feira também. E também tem o culto das crianças, que a gente pode aprender de Jesus, que não é só os adultos, a gente também pode aprender de Jesus. Eu gosto do PG pela nossa comunhão, que é a coisa mais importante que eu acho do PG. Ele é muito importante como hoje, que hoje é na ABB. E também, hoje vai ter churrasco. Hoje teve um amigo secreto que foi muito legal. Eu não participei por causa que eu ainda não sabia. Mas se eu pudesse, eu tinha participado. E foi isso. Sinceros. Amados, aí foi apenas um pequeno retrato. Tem muita gente que não está aí nesse vídeo, tá? Eu falo de Leís, eu falo de Nete, eu falo de seu Carlito, de Dona Sandra. Eu falo de muitas pessoas que estiveram conosco, caminharam conosco ao longo desses 2 anos. Gabriel e Aline, né? E muitas outras pessoas caminharam conosco, né? Irmãos que foram embora, Adriano e Kelly. Então essa foi a ferramenta que Deus nos colocou, segundo a palavra que a gente está vendo aqui, de reunião nos lares, de estarmos em comunhão para que as pessoas pudessem se sentir acolhidas. E a gente poderia cultivar essa comunhão por décadas. Só que o desejo do nosso coração é expandir, é crescer, como diz o nome, multiplicar isso. E aí, desde o começo, a gente tinha falado isso para eles e nós lançamos o desafio e, graças a Deus, eles aceitaram o desafio. Amém? Essas famílias, elas vão se reunir agora em 2 lugares diferentes. 2 famílias aceitaram receber o PGM nas suas casas. Em breve, a gente vai divulgar o nome do PGM, o endereço desse PGM, o local desse PGM, o endereço, obviamente, o local desse PGM, bem como o horário dessas reuniões e o dia da semana que eles estarão se reunindo, para que você que está chegando na IBC seja acolhido. Você está chegando, participou de um culto com a gente, já pega as informações, a gente já vai indicar, essas pessoas estão preparadas para compartilhar tudo isso ali, dessa vida com Deus, juntamente com vocês. Ah, pastor, e eu que já estou da IBC há muito tempo, o que é que eu tenho que fazer? Você vai me procurar se for do seu interesse também receber um PGM na sua casa futuramente, for do seu interesse também ser uma liderança de um pequeno grupo multiplicador, me procure, porque o mesmo processo que nós fizemos com estes, nós vamos fazer com vocês lá na minha casa. A gente vai se reunir, a gente vai passar um tempo, a gente vai conversar,
a gente vai aprender o que é PGM na prática, para que em seguida vocês sejam os próximos a estarem aqui, fazendo essa multiplicação e recebendo pessoas e mais pessoas na casa de vocês. Porque, afinal de contas, o que diz o texto? O texto diz que com alegria eles partilhavam das refeições, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? A igreja é chamada para vivenciar a fé fora e dentro das quatro paredes. O PGM é a ferramenta que o Senhor tem nos dado para vivenciar isso. Então não deixe. Se você pode, se você tem o dia livre na semana, se você tem um momento em que você quer se reunir fora das quatro paredes, me procure, para que a gente possa organizar isso, para que a gente possa participar disso e vivenciar essa experiência na prática, porque de fato é isso que o Senhor tem me chamado para viver. Quantas pessoas que adentraram por essas portas, saíram por essas portas e muitas vezes a gente não teve tempo de conhecê-las, de conviver com elas sinceramente, de experimentar daquilo que o Senhor pode fazer através delas. Todas essas pessoas, visitantes, amigos, irmãos, solidificaram a sua fé, cresceram no Senhor e para a glória de Deus permanecem aqui porque foram crescidas, sementes que vieram a ser regadas, cresceram conforme a vontade do Senhor e agora se multiplicam para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe esse propósito nosso, pedindo ao Senhor que abençoe todas estas famílias, pedindo ao Senhor que abençoe esses 2 PGMs que iniciarão, pedindo ao Senhor que toque no coração, se esse é o desejo seu, da sua família, de receber pessoas na sua casa para a glória de Deus, que você possa nos procurar para que a gente já monte a estratégia de começar o nosso novo PGM de treinamento, para que assim você também possa no futuro ser aquele que vai hospedar na sua casa um pequeno grupo multiplicador. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós celebramos ao Senhor porque o Senhor é bom. Celebramos ao Senhor porque é o Senhor quem nos dá, ó Deus, a base, segundo a Tua palavra, para sermos, ó Deus, uma igreja que seja, ó Deus, bíblica, que seja, ó Deus, firmada na doutrina que o próprio Senhor, ó Deus, transferiu aos apóstolos, para que sejamos, ó Deus, uma igreja que tenha comunhão e amor sincero uns pelos outros, sejamos, ó Deus, uma igreja que tenha, ó Deus, a celebração da ceia, do batismo e as ordenanças que o Senhor deixou como parte, ó Deus, essencial da prática da nossa fé, mas sobretudo que sejamos uma igreja de oração, uma igreja que busca o Senhor e que vive pela direção que o Senhor nos dá. E saibamos, ó Deus, que fazendo isso, o Senhor mesmo trará dia após dia, ó Deus, aqueles que são simpáticos a nós, a fé em Jesus Cristo, bem como o crescimento e a multiplicação que só o Senhor pode nos dar. Abençoe, ó Deus, para que tenhamos, ó Deus, diante desse desafio da multiplicação, ó Deus, a coragem necessária para ir adiante, para que possamos perseverar, ó Deus, e saber que é o Senhor quem tem nos chamado para fazer isso, é o Senhor quem tem nos convocado para fazer isso, e nós fazendo isso estamos glorificando ao Teu nome. Abençoe cada um do Teu povo, abençoe, ó Deus, o retorno para os nossos lares, é a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele traz para nós por meio do sacrifício e ressurreição, sejam com todos vocês, comigo e com cada um de nós, hoje e eternamente. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, vamos assim também nos despedir em paz uns dos outros.